Então, essa é a nossa aula de ateliê de projetos especiais. O tema principal hoje é topografia operativa e também teremos apresentação por parte dos grupos dos editais, então, para a próxima entrega. Muito bem, então agora aqui, compartilhando com vocês esse material inicial. Muito obrigada para aqueles que abriram as câmeras, que estão aqui conosco. Para nós é muito importante enxergar vocês, as reações, nos deixa um pouquinho mais próximos. Essa já é a nossa aula de número 11. Então, nesse sentido, a gente sabe, o tempo vai passando, vamos aproveitar. Queremos divulgar para vocês que na próxima aula, conforme está previsto no cronograma, a gente vai ter uma convidada que vai nos fazer uma palestra. Então, esse convite, claro, é para vocês, da nossa disciplina. Vocês sabem que nos tempos atuais a gente tenta divulgar ao máximo essas iniciativas e convidar os colegas que quiserem participar. Essas atividades todas valem como horas complementares, isso é um incentivo, mas o mais importante é o conteúdo que a gente vai ter. Primeiro, que essa guria querida demais, vocês inclusive viram, né? Eu sei que o Zé e o Flávio mostraram para vocês naquelas primeiras semanas de março um exemplo de trabalho da nossa disciplina, que era o título Arquipélago. Pessoal que trabalhou as ilhas ali junto ao Guaíba, e a Natália era desse grupo. Então, ela se formou em 2019/2, acredito que ela tenha cursado a nossa disciplina um semestre antes, e durante um TCC1, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, já há 2 anos atrás, a Natália estava aí onde hoje vocês estão, conosco na disciplina. E agora, já arquiteta, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, a gente se telefonou para combinar da palestra, foi muito legal. Ela é muito querida. Ela é muito querida e está muito satisfeita, está trabalhando, e nós estamos num momento que tem muita demanda de trabalho para arquiteto, e ela, então, mostrou, assim, e a fala por telefone estava com toda a energia que a gente via ela, assim, em sala de aula. E ela gostou muito do convite e ela vai trazer o TCC dela, tá? Porque era uma ecovila sustentável, humana, inteligente, localizada em Ipanema. Tá bom? Então, acho que... Oi? E a gente selecionou esse trabalho, né, Cris, porque essa ecovila dela é uma espécie de condomínio em que ela conseguiu deixar semipúblico uma série de espaços, né, aqui na Zona Sul também, por isso que a gente achou interessante mostrar. Ela não estava defendendo uma tese de condomínio aberto, etc., mas ela defendia uma tese de criar lugares semipúblicos para poder qualificar os espaços das cidades e não deixar isso somente dentro de condomínios, né? Então, ela acabou fazendo um raciocínio, uma abordagem de projeto muito similar ao que a gente está tratando esse semestre, por isso que a gente achou importante trazer ela. E eu conhecia particularmente esse trabalho porque eu fui convidado para ser a banca do TCC2 dela, né? E aí eu me lembrei desse trabalho que tinha essas conotações, e ela também tinha sido nossa aluna, minha e da Cris, né? A gente acabou achando que era pertinente. Só para reforçar o motivo pelo qual a gente escolheu esse... Não, acho que é ótimo tu colocares isso, sem dúvida, porque tem afinidade com o que a gente está propondo para o semestre, dentro da ideia, né, de que o repertório é fundamental para que a gente possa, a partir do conhecimento de outras iniciativas, propor, então, as alterações e o projeto aí que vocês vão desenvolver ao longo do semestre. Então, feita já essa divulgação do que vai ter na próxima aula, então não percam, venham, vamos aproveitar essa oportunidade e podem divulgar para os colegas. Vale horas complementares, professora? Vale. Importante. Aqui, então, sempre a gente gosta de ver nosso cronograma e assim a gente vai, de aula em aula, o semestre vai passando. Então, na aula de número 11, já como estava previsto, falaremos, então, no aporte teórico de topografia operativa,
estamos à disposição, vamos dar um tempinho para orientar algum trabalho. Essa é a nossa dinâmica. Na aula passada, um grupo orientou já algum material que está preparando, foi bem legal. E, além disso, vocês vão apresentar, então, os editais, tá? Dentro dessa proposta que a gente tem, de que cada grupo se desenvolva da forma com maior autonomia possível e comece já a planejar, inclusive, o edital de uma entrega da etapa, que é o conceito. A próxima aula temos a Natália, e daqui a uma semana, então, já é a entrega dessa apresentação dessa etapa de conceito. Então, sempre reforçando, né? A gente já venceu a etapa temática e território e estamos na etapa conceito. Algo que foi pensado lá da primeira aula e que sempre é bom reforçar. Isso vale para todos, né? Então, o que é, vamos dizer, o nosso tema, né? A desconstrução dos condomínios fechados na cidade da sociedade contemporânea. Agora, a gente dá muita liberdade, as temáticas, os territórios, vocês definiram. Se o trabalho vai ter alguma ênfase, cada grupo irá definir. E nesse sentido que a gente segue pedindo, né? E o grupo da aula passada que orientou já trouxe o apelido batizado do grupo, e que tem a ver, então, com a ênfase aí do trabalho. E esses próximos itens estão no nosso plano de ensino, e dizem respeito, então, à nossa ementa. Acho que sempre vale reforçar. Essa disciplina trabalha sempre com temáticas que envolvam, né, ou que demonstrem alguma demanda social, que seja do interesse público e que traga inovação e ousadias criativas. Tá? Então, reforçando e estimulando que vocês deem aquela viajada, para dar um salto e propor com ousadia. As escalas do semestre, né? Temos a escala da intervenção urbana, paisagística, mas também da edificação ou conjunto de edificações, e ainda chegando num nível de proposição de design de mobiliário urbano, programação visual, lá mais para o final do semestre. Esse projeto que todos os grupos estão desenvolvendo atendem a quesitos de programa, de tecnologia, de forma, de tratamento do espaço. Então, reforçando, essas palavras foram todas retiradas do nosso plano de ensino. Essa disciplina foi idealizada para ser uma disciplina de ateliê, de projeto diferente dos demais. Então, é um esforço que a gente faz para que ela seja diferente. O fato dela ser em grupo, o fato de que a gente tem uma etapa de conceito, que é a próxima que vocês vão nos apresentar, o fato de que a gente tem também uma sugestão, uma solicitação para que sejam apresentados em vídeos os trabalhos, não é uma obrigatoriedade, mas isso gera uma dinâmica assim, de sala de aula muito interessante, e pelo que eu me lembro, acho que nenhum grupo se animou, né, na primeira etapa a fazer vídeo, que a gente lamenta, porque a gente já tem aí uma experiência de 4, 5 semestres, aonde aparece aí ilustrado, com narrativa, com a fala dos alunos. Isso é um treinamento fantástico. Então, dito isso... Sem contar a qualidade, né, Cris? Que a gente tem visto que quem produz o vídeo, como é obrigado a editar, como fica com mais qualidade a apresentação e clareza. Quando de repente as pessoas começam a falar, não tem o texto, volta, a duração é muito maior para apresentar a mesma coisa com menos objetividade, né? Isso é fundamental. E a tendência de o vídeo entrar cada vez mais profissionalmente como meio de... Tanto que um dos grupos até trouxe, né, um vídeo feito pelo aquele escritório lá para aquele projeto de Pelotas, né, que foi gerado porque é hoje um meio, né, bastante eficaz. Eu queria fazer essa fala e reforçando, e o Zé está reforçando, quando a gente sugeriu essa disciplina ser apresentada em vídeo, não é exclusivamente pela tecnologia do vídeo, mas é pelo que significa em termos de planejamento para fazer um vídeo. O que a gente tem observado e observou, acho que foram 5 edições já dessa disciplina com vídeos,
os textos, as narrativas, a voz do aluno, o aluno falando no vídeo, é muito interessante o aprendizado, né? E principalmente isso, quer dizer, existe uma elaboração de um texto e uma apresentação de PowerPoint, normalmente ela tem um pouco de improviso que prejudica, ele desmerece, vocês deixam de dizer tudo que poderiam dizer. Ao elaborar um texto que vai ser lido e narrado no vídeo, ilustrando com imagens, fica um trabalho super consistente. Então, também, essa aula de hoje é para dar uma cutucadinha em vocês, porque eu acho que vocês estão um pouquinho... Vocês se acomodaram, estão dentro da ideia do Canvas, do PowerPoint, que já conhecem, mas a gente teve aí, e a gente tem mostrado para vocês exemplos de semestres anteriores, e os colegas de vocês sempre trabalharam com os vídeos. Eu sei que o Zé e o Flávio mostraram o Arquipélago, e mostraram o Rota Náutica, aquele TCC, né, da Jaqueline Lessa. Bom, a aula passada, o Flávio e eu passamos mais 2 vídeos. Um vídeo da etapa conceito, do grupo que fez o Bolha Ponto, no semestre passado, nos Morros, e passamos o vídeo do grupo que fez o Reciclo. Aquele trabalho estava muito bom. Na etapa do conceito. Então, só que todos os semestres, pessoal, a gente tinha 6 grupos e todos faziam em vídeo. Então, assim, fica aí, é uma provocação. Quero que vocês saibam que para nós seria uma grata satisfação a gente ver aí esse planejamento de vocês virar um vídeo de 10 minutos e, no máximo, 15 minutos com todo esse conteúdo. Com o vídeo, dá para ilustrar muito mais a etapa do conceito. Porque a etapa do conceito... música que ajuda A música, claro, não é aleatória, ela tem a ver, mas a etapa do conceito são imagens, são fotografias, tem que ter ilustração, tá? E uma coisa que a gente nem comentou, porque isso eu acho que tem a ver com o programa, isso que tu está falando, da sensibilização através da imagem, do som. Antes, quando a gente não estava em pandemia, independente da questão do vídeo que estava presente, não sei se a gente falou para eles, mas os alunos tinham que fazer uma performance, né? Então, tinha uns que montavam quase um teatro, tinham outros que montavam quase um conjunto de obras de arte para transmitir para nós, através de outros sentidos, o conceito, né? Então, isso enriquecia muito, né, o trabalho e a percepção das ideias principais que estavam contidas na proposta. Isso aí era uma proposta sensacional, tinha que ter uma performance. Então, teve grupos que nos vendaram os olhos na apresentação, colocaram sons, teve grupos que também nos fizeram interpretar imagens, teve grupos que nos fizeram colocar as mãos dentro de caixas fechadas, que a gente não sabia o que a gente ia encontrar dentro dessas caixas, mas sempre no sentido de gerar sensações. E por que isso é importante? Nós estamos aqui exercitando algo que talvez vocês ainda não tivessem exercitado na faculdade. Uma reunião com o cliente, ela vai além de sentar à mesa ou num Zoom e mostrar imagens. Ela tem uma questão corporal, gestual, de relacionamento, que esse exercício abordava. Sabemos que aí tiramos a parte performática em função das aulas remotas, né? Mas, olha, acreditem em nós, o vídeo vai estar preparando vocês para logo, esse vídeo dessa disciplina está preparando para logo mais adiante, vocês saírem com mais destreza para um vídeo de TCC e muito em breve um vídeo, uma apresentação profissional. E essa questão da performance, ao voltar para as aulas presenciais, podem ter certeza que nós vamos retomar, porque era algo que exigia muito da criatividade, da imaginação dos alunos. Isso aí, às vezes, falta estimular, né? A imaginação. E a experiência foi nota 10, nos semestres em que a gente pôde experimentar. Tá, então, a aula do Zé, a única coisa que eu tenho da tua aula, Zé, é essas imagens onde tu aparece ali no cantinho. E quero reforçar também hoje, então, tá? A apresentação dos editais
e depois a gente vai fazer um cafezinho. Mas vamos, então, Zé, eu paro de compartilhar. Vou pausar um pouquinho, não sei, aqui a... Muito bem. Isso aí. Então, opa, passou uma lâmina. Isso aí, Zé. Esse material que eu vou mostrar é um material que a gente produziu para uma disciplina em particular, que era uma disciplina de introdução, né? Está ali embaixo os professores que participaram, em que a gente trabalhava, o exercício era em cima dessa forma, vamos dizer assim, de trabalhar, que era topografias operativas. Por que a gente selecionou essas imagens? Porque a topografia operativa, como ela trabalha um conceito que a gente vai explicar rapidamente para vocês, ela, de certa forma, ela enfatiza o uso do espaço como arquitetura. E como a gente está trabalhando, né, o nosso trabalho ele começa com esse grande espaço onde a gente vai interferir, essa seria uma forma de a gente poder trabalhar, né, uma curiosidade. Sem contar que muitos exemplos, alguns são focados mais na questão dos espaços públicos, como praças e afins, e outros em prédios. Mas mesmo os exemplares de prédio, eles exploram essa questão da qualidade dos espaços públicos ou semipúblicos. Então, a gente achou isso interessante, como curiosidade, mostrar para vocês, para ver uma outra forma de abordar. Alguns de vocês, se quisessem, até poderiam utilizar isso, né, essa maneira de pensar a arquitetura, que não é nova, não estou mostrando nenhuma novidade, isso aí ocorre lá desde a década de 70 e poucos, 80, né, e que virou quase como um carimbo de alguns arquitetos, mas tem muito mais a ver com uma vertente da arquitetura contemporânea do que propriamente uma particularidade de um arquiteto. Aqui eu não vou cansar para vocês, mas aqui tem uma espéciezinha de índice onde aparece os escritórios dos exemplares que eu vou mostrar. Então, parte do material das obras que a gente vai ver do Faux, do Plot, do Carlos Ferrater, da Carmen Pignons, Alfredo Paia, Kelly Chenon, Dominique Perrot, Foa e Lúcio Costa para terminar. Aqui tem um preview de cada um do que nós vamos ver. Eu vou passar mais rápido, porque também não é tudo que está aí que nos interessa, né? E talvez isso seja importante. A gente está entrando numa etapa de conceito, e aí então tem, né, pelo Alejandro Zarapolo, que é do FOA Architects, Foreign Office Architects, que ele externou o conceito do que para ele e a maioria dos arquitetos é a tal da topografia operativa. Então, o enorme interesse em torno da paisagem, tão comum nas discussões arquitetônicas contemporâneas, é um sinal inequívoco de que já não confiamos mais nas relações clássicas entre o edifício e o solo, nem na definição convencional do solo, como algo delimitável, estável, horizontal e homogêneo. Ele está dizendo assim que normalmente a gente encara de uma maneira mais genérica o projeto. Eu vou pegar um lote, o lote é um terreno normalmente horizontal, e ali eu vou construir. Na topografia operativa, não é isso. O terreno ele não é uma coisa estática e ele pode se transformar, sim, como parte do projeto, às vezes até invertendo conceitos que a gente usa, como o que é teto e o que é solo. Ora, na topografia operativa, o que é teto pode ser solo e o que é solo pode virar teto, isso a gente vai ver. Então, continuando, ele diz, né, pelo contrário, a paisagem só é interessante se a entendemos em seu sentido mais amplo, como uma categoria do sistema operativo topográfico, e não como uma categoria de entorno construído, uma plataforma e não um lugar. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Então, ela adquire vida, essa operação topográfica, no momento que eu começo a mexer, né, de como essa plataforma, esse solo, ele pode subir, descer, se encolher. À medida que eu começo a utilizar essa operação, eu estou, de certa forma, questionando, né, as formas tradicionais do terreno como simplesmente uma bandeja onde eu vou construir. Então, ele fala que essa maneira de pensar, né,
Geometria é também geografia, porque se eu vou alterar o solo em grandes superfícies ou em pequenas, né, eu estou alterando a geografia. Então, uma coisa, nesse tipo de visão arquitetônica, ela acaba sendo quase sinônimo da outra. Então, aí, depois que ele dá esse conceito, ele vai tentar ilustrar um pouquinho as formas que eu posso utilizar esse conceito. Eu estou explicando essas etapas porque eu acho que isso é didático, até para vocês usarem como sequência, para explicarem a hora de vocês forem fazer o conceito de vocês para a aula que vem. Então, se imaginarmos as superfícies do território como pavimentos de determinados salões pontuados por alfombras aqui, tapetes, né, coloridos de motivos diversos, podemos então imaginar também, né, deslizar na paisagem essas possibilidades arquitetônicas concebidas como virtuais de uso, né? Ter esses tapetes em que a gente possa deslizar sobre a superfície. Então, isso seria uma das formas, né, de utilizar a topografia operativa. A outra seria através da intervenção no relevo, né? A cobertura de um edifício pode ser o seu principal solo, mas não necessariamente plano. Eu posso trazer uma interpenetração dessas duas partes da mesma superfície. Por pliegues, né, pregas, dobraduras, né, formas que surgem da terra e crescem em vez de assentar-se simplesmente sobre o terreno. Então, eu posso trabalhar esse solo, esse plano de trabalho, porque a topografia operativa, ela não precisa ser só do solo. Eu posso criar o solo artificial também, né, ou partes do solo artificial, para trabalhar esse terreno e criar esses efeitos que eu quero trazer para o projeto. E depois a gente tem os surcos, né, os sulcos, que é uma alternativa de rasgar o céu e também rasgar o solo. À medida em que eu rasgo uma superfície e construo uma obra que ela vai estar enterrada, eu rasguei o solo, mas quem estiver dentro desse solo e olhar o céu, ele vai ver também através de um rasgo. Tem até um projeto bem interessante que a gente vai ver hoje, que é do Perrot, né, que ele trabalha uma faculdade fazendo ela como se fosse um cânion, e a parede dos cânions artificiais, dessa perfuração, são as paredes do prédio, né, o Dominique Perrot. Então, a gente vai começar com esse projeto do FOA. Zé, só te interromper uma coisa. Claro. Por exemplo, essa parte inicial toda dessa demonstração das mãos, que interessante. Essa seria, por exemplo, a performance perfeita para explicar a topografia operativa. Então, é um jogo, né, de mãos e muito assim, até uma certa poesia, porque é bonito esse texto, é bonito esse gesto. Então, já que tu lembraste muito bem dessa nossa atividade tão legal que era a performance, esta apresentação começa com uma performance. Vocês não vão fazer isso, porque não que não desce, mas não Não, até agora tem, pensando se alguém quiser, porque é uma performance que está na apresentação, né? Quer dizer, não precisa fazer a performance, mas pode usar de analogias, né, de elementos semânticos, metáforas para potencializar a questão do conceito. Então, até porque senão esse tem que ser um projeto especial, não é mais um projeto de urbano ou de ateliê de arquitetura. Bom, deu. Não, eu acho muito importante. Tu pode me interromper, fica à vontade, que eu gosto. Porque eu acho que cumpre o que a gente quer passar para eles de auxílio, né, para essas etapas. Então, a gente tem que chamar a atenção dos aspectos que a gente acha que é legal. Então, esse edifício, que a gente olhando em planta aqui, parece não ser muito diferente dentro de alguns tipos de arquitetura contemporânea, mas dentro do material que a gente vai ver que ele é um lugar que ele não é totalmente plano, e esse edifício ele foi pensado de tal forma de ele delimitar
espaços, né, do edifício para integrar, interagir e trazer para dentro do projeto e para os diversos níveis, né, a parte da topografia. A ideia é que o projeto faça parte, né, ele é uma extensão da topografia existente e ele se adapta ou se articula com esses desníveis que são encontrados no terreno. Então, a gente depois vai ver as fotos, aqui a gente está vendo os desenhos disso tudo, e esses desenhos, justamente, eles tentam transmitir isso. Né? Então, como é que eu aproveito o próprio prédio para que ele se conecte com os diversos níveis do local, né, dessa área de intervenção, e aí utilizando esse conceito de topografia operativa, que o teto ele não é simplesmente teto, o teto passa a ser piso também em relação aos níveis que ele vai conectar. Aqui um outro ângulo, né? Como é que ele se adequa ao talude, tem uma parte do terreno que o desnível ele é mais visível. Aí ele está se valendo mais do terreno existente, ele quase não opera a topografia, a gente vai ver outros exemplos que é pura operação, mas existe dentro desse conceito de topografia operativa, existe várias formas de eu interagir. Né? Ela, de certa forma, entre aspas, respeita mais o terreno existente, mas se conecta, né, nos diversos níveis que é de interesse aí do programa e dos espaços gerados. Aqui a ideia, depois a gente vai ver no detalhe, que esse prédio, essas passarelas, para elas se integrarem mais, não basta só essa questão de nível, de passarelas, etc., mas eles quiseram também se integrar visualmente com a paisagem. Então, principalmente nas fachadas, onde a insolação ela era mais intensa, foram colocados cabos de aço e plantado essas vegetações, uma vegetação arbustiva que ela, tipo uma trepadeira, ela consegue se desenvolver ao longo desses cabos de aço, ela vai funcionar como um brise e também vai ajudar, além de ajudar a luz e termicamente, a também a dar essa percepção de unidade com o local da implantação do projeto. Aí a gente tem algumas imagens logo que o projeto ficou pronto. Está dando para ver aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, quase não dá para ver os cabos de aço, mas já dá para ver aqui as plantinhas, né? Elas começam, então, a subir, né, por esses cabos para gerar a proteção. Aqui a gente está vendo ao longo, né, do desnível, onde está mais concentrada a vegetação mais original. Aqui já houve uma intervenção humana grande. Aqui parece ser algum tipo de horta. E aqui, então, está a edificação. Eu me esqueci de comentar, né, que isso aí é um centro de transferência de tecnologia na Espanha. Aqui mais umas imagens. Ó. Aqui nessa imagem embaixo, eu acho que essa relação com a topografia, com explorar os desníveis, principalmente em situações em que a gente tem longos percursos e nos propicia trabalhar com rampas, né, como fica interessante do seu ponto de vista do projeto. Né? Aqui desse mesmo escritório, o Foreign Office Architects, a gente tem o projeto lá de uma área bem significativa de Londres, que foi projetada para as Olimpíadas de 2012. Né? Então, a gente está vendo aqui a escala, ela é muito maior até do que a escala que a gente vai trabalhar, mas se a gente for ver, assim, ó, que existe uma linha que, de certa forma, ela delimita a área em cima, né, aqui mais ou menos no meio da tela, e aqui embaixo que delimita essa área que sofreu a intervenção. E a gente olhando, né, e isso ocorre nesse sentido mais horizontal, verticalmente a gente vai ter esse rio que é mais sinuoso, e aqui do lado esquerdo a gente vai ver essa via também, que ela é mais geométrica, mas ela não é uma linha reta, né, que ela, de certa forma, estabelece a identificação da área de intervenção. De maneira geral, assim, para a primeira análise, a gente nota a diferença, né, de estratégias em relação ao que a gente imagina de uso de rua, né, e de espaço
verde, né? Comparando com a malha da cidade, né? A malha nova, a malha moderna que está ali em cima, alguma coisa aqui à esquerda de como foi feito. Está certo que o programa aqui ele já é diversificado e favorece, em alguns aspectos, a uma abordagem diferente. Mas, de qualquer forma, o que a gente está vendo aqui começa a ter coisas, conceitos que, independente do programa, estão presentes, né, na nossa intervenção, do nosso exercício desse semestre, que é de priorizar, humanizar os espaços, né, urbanos e os espaços até privados, onde as pessoas cada vez mais vão ficar por períodos mais longos de tempo. Aqui ele adota, talvez, alguma analogia com uma forma mais orgânica que vem lá dos rios, né, desses afluentes, e ele vai adotar quase uma malha orgânica, e a partir dessa malha ele vai criando esses apêndices para conectar com a cidade, né? Tem horas que o existente da cidade é o limite, tem horas que a proposta dele se transpassa dos limites para estabelecer a possibilidade de conexão com a malha existente, né? Apesar de ter um conceito novo, dentro de uma intervenção urbana, que é o que nós estamos trabalhando, eu sempre vou ter que estar atento, né, de como eu vou fazer essas conexões, não é só uma questão funcional, mas para que eu estabeleça, né, dentro dessa nova maneira, a continuidade da cidade. A maneira de eu trabalhar diferente não é uma interrupção, uma barreira, é justamente ao contrário, eu estabelecer conexões que elas deem a mais fluidez dos usuários, e esses usuários predominantemente as pessoas e não o automóvel. A gente vê que tem alguns traçados de carro, mas a maioria dos espaços eles são destinados às pessoas, né? E a transporte mais leve, patinete, bicicleta, né? De repente até forçando a barra, botar um carrinho de golfe. Aqui também é um outro projeto do FOA, né? Eu acho até que eles não existem mais como os profissionais continuam, mas como escritório, não sei se eles estão trabalhando junto mais. Mas aqui é um estudo que eles fizeram, né, para Novartis, um campus de faculdade em Basel, Suíça, não sei se a pronúncia é essa, mas de qualquer forma. E qual era a proposta deles para esse campo? Na verdade, eles foram... Olha só, pessoal, como pode ser uma coisa banal, pode se transformar, se a gente tiver um olhar como arquiteto mais generoso, numa qualidade de projeto muito boa. Eles foram contratados para fazer um estacionamento numa universidade, né? Então, o que eles começaram a pensar? Já existiam algumas áreas verdes, que maneira a gente pode resolver a questão do estacionamento, né, sem impactar visualmente nos espaços que existem hoje. Então, quem sabe a gente poderia, de alguma forma, dar uma continuidade para esse espaço verde, gerando uma cobertura que ela fosse verde. E essa cobertura resolver de tal forma que, ora, ela possa se conectar com o nível de acesso, horas não, né? Então, esse foi o conceito que eles começaram a gerar do projeto, é criar quase uma praça suspensa. Mas esse conceito ele não veio sozinho, né? Aí eles pensando como é que eu resolvo isso, mas ao mesmo tempo eu minimizo quem vai usar o estacionamento, né? O estacionamento a gente está acostumado com estacionamentos de mercado e shopping. A gente chega lá, umas coisas de concreto, pintado lá as vagas, e isso não é uma coisa humana. A luz é artificial, né? Isso, além de não ser tão legal para a saúde, ela implica que o empreendedor, que é legítimo, ele gaste uma grana gigantesca em ar-condicionado, em iluminação artificial, etc. Então, eles pensaram, se essa cobertura eu pudesse fazer, utilizando uma daquelas formas de trabalhar a topografia operativa, criasse faixas onduladas, desencontradas, para me gerar pontos, né, onde eu posso ter iluminação lá dentro, né, e uma ventilação, e resolver também essa questão, né, dentro, sem prejudicar a ideia de ter essa praça. Inclusive, essa praça ela começa até a ganhar qualidade, na medida em que eu utilizo essas elevações
eu vou gerando espaços diferentes, para usos diferentes, para os estudantes, né, para espaços mais ricos. Então, eles deram continuidade. Então, isso, claro, aqui não estão insinuando como poderia se fazer estruturalmente isso, ainda não é a resolução, mas usando uma espécie de membrana aí, semi-rígida, né, a partir desses pilares, para terem essas vigas vagonadas aqui, para poderem vencer esses vãos, e, além de eles estarem especulando isso, eles estavam vendo como ia ser percebido esse espaço interno dentro do estacionamento. Como muda essa percepção numa garagem que a gente está acostumado a ver. Aqui umas imagens, né, mostrando rapidamente, bem ainda no início do projeto, né, seria o partido geral, enfatizando as qualidades, né, e demonstrando que ele é possível para atender aos principais aspectos funcionais, que é a questão da garagem. Eles estão dando aí um plus, que é essa praça de linhas, né. Ali tem umas figuras humanas pequenininhas, né, como é importante para a gente estabelecer a escala do projeto. Outra coisa que a gente tem falado, né, na nossa disciplina, mas também já falaram para vocês nas outras sequências dos ateliês, e também deve ter sido motivo frequente de assuntos de vocês, tanto no TCC1, TCC2, da importância de a gente gerar diagramas, né, para a gente poder explicar os conceitos, a principal ideia que está por trás da nossa estratégia de projeto. Então, aqui eles estão usando isso, de certa forma, fazendo uma comparação de uma situação mais usual, em que eu tenho lá a terra existente, eu vou cavar, né, e depois vou recobrir essa terra existente, vou continuar tendo a mesma coisa, e embaixo, então, eu vou ter a garagem. E numa condição em que parte do solo novo eu crio, parte do existente eu escavo, sempre respeitando, inclusive, a possibilidade de existir algumas árvores existentes, e com isso eu consiga, né, ter uma solução similar do problema, mas com os ganhos visíveis, né, de iluminação, ventilação e qualidade urbana das propostas. Esse é um outro projeto, né? Esse é um projeto de um parque, que é o Coastal Park, em Barcelona, na Espanha, e aquele ainda não estava pronto. A gente vai ter algumas imagens que estavam sendo construídas, mas isso aí já foi construído. Aqui a gente começa a ver eles aproveitando os desníveis e, ao mesmo tempo, parte construindo para ter essa topografia operativa, né? Nesse projeto, acho que nesse exemplar fica bem claro o uso desse conceito, que ora é teto e ora é piso, né? Dependendo de onde eu estou. Aqui também outra coisa que a gente chama a atenção desse projeto, que eles trazerem, claro, dentro de uma releitura, de uma arquitetura mais contemporânea, releituras que estão presentes desde as arquiteturas mais tradicionais espanholas até as mais contemporâneas, que é o uso, né, do ladrilho. Eles têm uma tradição bem grande, bastante grande, né, no uso desses elementos na arquitetura. Então, esse parque ele é praticamente todo construído com essas peças pré-moldadas. Aqui tem um corte, né, a importância de a gente criar cortes para as diversas etapas do projeto, porque aí a gente consegue ter uma maior precisão das questões verticais do projeto, né? E no caso da topografia operativa, isso é importantíssimo, né, para mim perceber o que eu estou gerando aqui em termos de movimentação de solo. Tem dois cortes, eu não vou cansar vocês aí entrando muito, não. Aqui a planta, né, onde a gente começa a ver a estrutura desse, independente dos desníveis, ela é criada por essas imagens aqui, ou por esses módulos que parecem ser, ó, umas pétalas, ou metade de umas pétalas, é o módulo que vai estar presente em toda essa malha, né? Olha, ela aparece numa escala diferente, cortada aqui, né? Esse módulo é igual a esse, se eu reproduzir aqui a forma. O que eu tenho é a distorção
do módulo. Ora eu estico, ele fica maior, ora eu encolho, deixo ele menor. Mas a modulação que ele utiliza é a mesma. Ele vai fazer essa distorção em função da hierarquia dos espaços, né, que ele quer projetar. A gente vai ver que esse espaço aqui é o espaço principal, onde ele traz para esse ambiente a maior possibilidade de usos desse parque, né? A gente sabe que um dos conceitos bem diferentes, independente da topografia operativa, das praças tradicionais que a gente conhece com as praças modernas, é que as praças antigas elas eram estruturadas por caminhos, e as praças modernas, contemporâneas, elas são estruturadas por espaço, né? Eu transito pelo espaço, eu não preciso criar um caminho para me dizer que eu tenho aqui ir para lá, né? Então, essa diferença eles exploram nesse lançamento do projeto. Aqui uma foto aérea mostrando já, né? Eles vão utilizar essa malha, vão aproveitar a topografia, vão criar uma nova topografia, e, em parte, essas pétalas elas vão ser deixadas, né, para tratar a questão, aqui dá para ver melhor, da vegetação. Eles querem que esses elementos, eles ora sejam de piso, ora eles sejam de vegetação, para ter uma espécie de equilíbrio, né, entre o que é construído e o que é natural, né? Aqui a gente está vendo aquele grande espaço, que tem um grande anfiteatro lá, que serve como anfiteatro, né? Na verdade, é uma grande arquibancada, depois a gente vai ver no detalhe, e depois a gente vai ter algumas menores que vão constituindo os diversos espaços desse parque. Aqui eles ainda terminando o projeto, né? A gente vê as imagens das árvores recém-plantadas. Aqui até a ordem está um pouco invertida, né? Mas isso faz parte dos estudos. E os estudos, na escala maior, o projeto propunha se estruturar pela topografia operativa e para aquelas pétalas. Numa dimensão ou numa escala menor, se lembrem das 3 escalas que a gente tem falado para vocês, né? O que ajuda a estruturar as pétalas são essas listas, né? As listas criam possibilidades de encaminhamento tanto físico como visual para os diversos espaços. E está tudo integrado no projeto. Essas paredes mais inclinadas, elas servem para o cara se encostar, para ele, se quiser tá andando de skate, ele pode ali fazer uma manobra, de bicicleta também. E a gente vai ver que em alguns lugares, essas paredes inclinadas, elas receberam perfurações para dar conta também de alguns tipos de infraestruturas necessárias para o parque, lá, sanitários, etc. Aqui no detalhe está interessante, ó, que esses elementos que eles fizeram, eles são elementos que têm estruturas diferentes, né, espessuras diferentes. Ora, eu tenho esses elementos, essas peças de concreto, de cerâmica, que elas são de uma espessura de piso, mas ora eu tenho essas peças que elas têm uma dimensão maior, porque elas também vão servir como elementos, né, de arrimo, de proteção dessas operações que estão sendo feitas. O projeto, ele está sendo desenvolvido, mas está sendo desenvolvido pensado, né, ao longo do seu desenvolvimento. Tem alguns trechos que eles utilizaram uma madeira, né? E aí a gente já começa a ver aqui as iluminações, as perfurações que eu comentava para vocês, né? Ó. A ideia de conceito de espaços que eles podem ser divididos para as várias atividades. A gente está vendo aqui tem umas pessoas sentadas, aqui tem uma de bicicleta, aqui tem uma de skate, aqui tem umas a pé, né? De quando em quando eu tenho a possibilidade de ter lá uns bancos, etc. Esse projeto, que é Yokohama, né, que é um terminal portuário internacional no Japão, ele está listado em alguns livros como um dos projetos desse século. Eu atribuo ele ter sido listado, eu acho um projeto interessante, mas até acho, não acho, é uma posição particular minha,
esteticamente até não acho que seja um dos melhores projetos, apesar de ele ser bem interessante. Mas eles, na verdade, talvez a coisa que mais impactou nesse projeto, e talvez tenha influenciado a escolha desse projeto, é que, como a gente sabe, o Japão é uma ilha e ele tem dificuldades, né, de espaço. O espaço ele é muito raro e muito caro. Esse terminal ele foi todo ele feito sobre o mar, né? Então isso talvez seja uma das grandes ter listado como um projeto de destaque, né, por ele ter essa engenharia que está por trás, né, desse projeto que que acabou ganhando, de certa forma, do mar mais área para o Japão. O conceito que está por trás desse projeto, que eu acho, e esse talvez seja o maior valor arquitetônico, que os terminais, tanto de carga como de barco, né, são normalmente coisas inóspitas, feias, áridas, etc. E eles também guardam grandes áreas de estacionamento, tanto para veículos como veículos para pessoas, como veículos de carga. E isso deixa muito feio os estacionamentos. Então, o que eles fizeram? As grandes áreas de estacionamento, eles cobriram com essas coberturas com uma inclinação possível de se caminhar. Então, na verdade, eles geraram espaços públicos por cima dos estacionamentos. Então, isso aí para o Japão, particularmente, é uma coisa importante, devido, né, à escassez de espaço, e essa oportunidade de resolver um aspecto funcional também trouxe qualidades de ter essas praças que são quase um parque. Para a gente não se iludir, a gente olhando um projeto depois de pronto, né, e ver uma curvinha, mas aqui a gente está vendo, né, um desenho aí mais técnico, a complexidade dos diversos layers necessários para produzir aquele projeto, né? Eu acho assustador esse projeto, esses desenhos. Nossa Senhora! Claro, está por trás aí programas de alta complexidade, mas mesmo independente do programa, quem criou essas formas tem que ter um conhecimento de descritivo, um conhecimento espacial muito grande, né? E aqui também está misturado, a gente viu as fotos já feitas, mas até a estrutura não é exatamente como essa. Mas para vencer esses grandes vãos, que eles não queriam, até poderia, mas eles não queriam que tivesse estrutura no meio por uma série de razões, desse vão, eles estavam utilizando, né, desse solo novo, e a gente até viu as mãozinhas ali no começo da apresentação, a possibilidade de estruturar esse solo, que é cobertura, solo da praça, através de dobraduras, né, desses plissados, dessa estrutura plissada. Com as imagens de trechos, né, desse complexo. De novo, né, para ver que a arquitetura ela é poesia, mas também ela é tecnologia, que aparece, né, já identificado o tipo de fundação necessária para poder implementar isso em grandes partes de zona sob domínio do mar, né? Aqui já aparecendo os estudos de separação, onde seriam as zonas de predomínio das pessoas e onde seria a de predomínio do uso dos transportes. Aqui é umas perspectivazinhas com os softwares da época, né? A gente nota que não são tão... Mas bem interessante. A percepção ao nível do observador, eu acho mais legal desse projeto do que a do conjunto, né? Do conjunto eu acho que ela não tem tanta força. E aí, ó, que a Cris estava comentando, para enlouquecer de vez, né? As concordâncias de curva, o que é necessário, né? Depois, na hora de poder construir uma planta técnica para poder dar conta da viabilidade. Aqui ele já instalado, né? A zona de predomínio do carro e as zonas de predomínio de acesso a essas praças. Eu sempre tenho 2 pontos dessa apresentação que eu sempre faço o mesmo comentário. A Cris já deve estar cheia de ouvir, mas eu não resisto. Uma é sobre esses pisos que a gente vai ver na maioria dos prédios, que é tudo madeira mesmo, né?
E essas madeiras, apesar, eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, né? Mas falam da desmanche da Amazônia, e é uma realidade, mas essa madeira aí, grande parte, com certeza, vem daqui. Né? Vem daqui? Claro, vem do Brasil, tenha dúvida. Aqui a gente está vendo, e essa imagem é mais interessante pela parte mais à esquerda aqui dela, está mostrando esse acesso, e aí como um conceito de topografia operativa, ele pode, né, interferir no formato do espaço. Então a gente está vendo essas curvas que criam uma transição, uma articulação com os planos retos, né, mas que acabam dando uma percepção diferente das paredes desse acesso. Do outro lado, ela não é ondulada, ela é reta, o que obrigou até ter esses guarda-corpos aqui, ó, né, inclinados. Isso, a percepção é diferente daquelas ortogonais normalmente que a gente está tendo. Então, o piso vem, ele ondula, se transforma em parede e se projeta lá para fora, ele tem a continuidade. Aqui ele vem, sobe um pedacinho e para, porque já está pegando a cobertura lá de novo. Ó. Aí a iluminação ela está presente mais nas paredes e não na cobertura. Né? Aqui existe esse rasgo para que durante o dia a iluminação ela seja predominantemente natural. Em alguns momentos, em vez de proteção ou extensão da parte externa, essa não é a parede, ela forma um espaço para sentar, para largar uma mochila, etc. E ele já aproveita ali para deixar também a instalação de quando for necessário, as instalações aí de ar-condicionado. Aqui a gente está vendo a estrutura transpassando a estrutura metálica aqui da cobertura, que é o piso da praça. E aqui uma imagem da praça lá em cima, então com as suas diversas inclinações. A parte coberta das garagens, aqui está aparecendo a estrutura plissada mesmo, né, detalhe. Uma vista, uma imagem de quem chega pelo mar. A gente está vendo ó, que ela tem 3 níveis, né? Tem um nível de garagem, um nível intermediário e depois ainda tem um nível lá em cima que é da praça. Em alguns momentos ela tem 3 níveis. Aqui, ó, gera uma espécie de anfiteatro, mas também uma arquibancada para a pessoa poder visualizar a cidade, visualizar o mar, né? A questão da forma, ela não é só estética, ela está adequada aos usos ou aos diversos espaços que a gente vai percebendo aqui que são criados para a população. Eu já subi as dimensões, mas vocês me perdoem, não sei mais, não me lembro. Queria olhar assim. As extensões são bastante grandes. Aí, saindo dessa imagem, a gente vai ver uma intervenção, né? E aí ela também tem, em alguns aspectos, a ver com o que a gente está trabalhando, com o respeito que, em princípio, a gente deve ter com as pré-existências, seja elas da época que for. Né? Quando a gente tem uma arquitetura de qualidade e a gente vai, de alguma forma, interagir com ela, é bem legal a gente procurar que o projeto da gente, de alguma forma, se harmonize, se conecte, que estabeleça relações, principalmente não só com o objeto de qualidade, mas com a malha urbana, né, com o tecido urbano que configura aquele espaço. Então, esse que a gente tem, que é um Meia City, né, Hall Square, na Suécia, o que a gente tem é num centro, um centro histórico dessa cidade, um local que, ao longo do tempo, ele foi sofrendo a influência de novas construções que
são edículas que não consideravam muito essa relação que a gente está colocando e que é importante para a arquitetura para vocês. Então, essas construções que elas foram feitas em épocas diferentes, elas começaram a prejudicar a percepção do espaço e dessas obras pré-existentes. Então, o Plot ele foi chamado, né, para ele resolver o problema dessas edículas. Essas edículas, elas eram uma espécie de extensão da prefeitura, existia a necessidade delas existirem, mas não da forma que elas estavam existindo, porque elas estavam prejudicando o projeto. Então, pediram para esse escritório ele fazer um estudo. Então, essa imagem que abre já é uma imagem de um estudo que eles começaram a fazer. Esse estudo ele partiu da onde? E eles discorrem sobre isso a partir das imagens. Eles começaram a identificar o que era esse prédio central de qualidade e os amarelinhos, o que era que não era de qualidade, que foi feito, né, quase como uns puxados, o que isso estava afetando esse prédio que existe. Também eles delimitaram a área de intervenção deles, que é essa alfombre, ou esse tapete que a gente está vendo aqui, e depois a gente vai ver que nos outros estudos vai começar a aparecer os outros prédios em torno que eles também fazem parte dos elementos ou dos condicionantes do projeto que o escritório tinha que atender. Esse tapete, eles transformaram numa malha que eles vão começar a distorcer para tentar resolver essa questão. Legal essa forma, né, de demonstrar as ideias principais do projeto. Então, eles começam a levantar algumas pontas, outras baixar. Em alguns lugares onde não há um prejuízo maior de percepção do prédio, eles levantam, né, em função não só do visual do prédio, mas do entorno. E à medida que eles vão fazendo esses testes, eles vão imaginando aonde eles vão poder ocupar isso para dar conta, né, daqueles prédios que a gente viu ali no começo em amarelo, que eles propunham desmanchar aqueles prédios e substituir o uso daqueles prédios para esses novos lugares que eram literalmente para baixo do tapete. Aqui esse tapete ele começa a adquirir uma outra forma, né, que é a ideia de gerar grandes arquibancadas que pudesse ajudar a contemplar essa obra que ela tem qualidades e, ao mesmo tempo, né, sem prejudicar a obra, propor espaços de uso múltiplo para que a população, né, pudesse utilizar, levando em conta esses espaços, não só as questões de lazer, mas questões que estavam enraizadas na cultura dessas localidades, né, da Suécia. A gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui está a maquete, a importância, né, mesmo utilizando computador, etc., numa etapa de projeto em que aparece aqui os prédios, o tecido urbano que configura esses espaços, que também tem qualidade, embora esse prédio do meio é o que tem a maior importância. E aqui a gente está vendo, ó, aonde eu não tenho lá um impacto muito grande, o cara subiu mais, aonde eu tenho um impacto maior, ele subiu menos, né? Então, claro, a gente poderia ficar aqui horas discorrendo sobre esse projeto, apontando uma série de aspectos positivos e de outros nem tanto. Mas aqui o que nos interessa são os aspectos que estão ligados a esse conceito de topografia operativa, de uma outra forma de abordar o problema da arquitetura. Deixa essa imagem mais um pouquinho, Zé. Na aula passada, a gente viu um projeto do Big em Pittsburgh. Se eu não me engano, tu já mostraste. Ele não está nesta apresentação, mas nós falamos nele na aula de topografia operativa. E esses cantos, que ficam esses triângulos envidraçados embaixo, é muito semelhante a uma estratégia que eles usaram para o setor do comércio. Não sei se a turma consegue lembrar desse detalhe, mas essa noção, assim como se fosse uma boca abrindo, né, usando em cima como praça e embaixo, onde está mais amarelo aí, no projeto do Big, em Pittsburgh, era todos os setores de lojas e comércio era tratado dessa forma.
Boa, Cris. Isso aí é importante a gente colocar, até fazendo uma reflexão em relação às questões de repertório, né? A gente vai ver, não só nessa arquitetura, o uso de soluções, não é uma cópia, né? A gente tem que cuidar, não, repertório não é cópia, né? Mas a gente se valer de arquiteturas ou de experiências de arquitetos que deram certo, a gente trazer para o projeto da gente, né? Como as soluções disso, claro, com as suas próprias características, mas a gente aprende sempre com os projetos existentes. Aqui é uma mesma imagem do ângulo oposto ó, da anterior. Como é que vão se perceber esse tapete, né, que ele está propondo como solução de projeto. E aí, provavelmente, isso é da minha cabeça, né? E aí pode ser que o Alzheimer esteja influenciando, nunca se sabe. Eu imagino que eles tenham usado essas imagens aqui até para expor o projeto para o cliente, né? Então, assim, ó, lá, numa determinada época do ano, é comum eles terem uma época, em função do clima, de esportes lá como o vôlei. Então, esse espaço de uso múltiplo poderia ser utilizado, né, para essas competições de vôlei. A gente já viu que na Europa, principalmente nas cidades menores, durante uma época era muito comum o cinema de rua, né? Também eu sempre lembro de um filme que é uma poesia, que é o Cinema Paradiso, vocês podem procurar, tem para assistir, né? Que conta a história de um grande cineasta, como o cinema esse de rua foi importante, né, para ele sair daquela cidade pequena, da condição de pobreza, etc. Né? Esse aspecto cultural que muitas cidades europeias guardam até hoje. Então, aqui, eles também estão resgatando isso, né, de uma forma diferente, essa utilização do espaço público. A gente sabe lá que a questão da temperatura ela varia, né, muito, então, nos meses frios que neva, então, criar condições de trabalhar boneco de gelo ou criar construções como iglus, etc., transformar uma praça de lazer para as crianças brincar, inclusive, com a neve. Feiras, né, também é muito comum, não só nas cidades europeias, mas aqui, a gente ter feira de produtos naturais, ou feiras de produtos artesanais na Europa, até de obras, né, de artes, de artistas ainda não conhecidos. Então, esses espaços também, né, nos fins de semana, funcionar com essa possibilidade. Aqui está intercalado com essas outras imagenzinhas, né, ao nível do observador. Ainda desse escritório, uma outra situação, que é essa casa marítima, na verdade é uma escola de vela, em Copenhague, na Dinamarca, que o Plot foi convidado a fazer, então, essa sede, intervir numa sede que já existente. Aí eles têm uma condição que ela, em alguns aspectos, ela é similar com o Yokohama. Ela também está por parte por cima do mar e parte por cima do solo. Mas, na verdade, esse solo ele tinha um grande problema, era um solo arenoso, né? Quase uma areia movediça. Então, o projeto ele foi pensado também como um tapete sobre esse solo, e esse tapete ele também vai ser transformado numa malha para ser trabalhado como o anterior, que vai ajudar na hora de deformar, mas também na hora de decidir, né, a modulação da estrutura, etc. Então, a gente está vendo nessa mesma imagem, né, a modulação da estrutura, a malha por cima, e aí essa malha começa a sofrer essas distorções em função do uso de baixo e em função do uso que eu quero ter em cima. Né? As coisas são simultâneas, não é assim, eu vou fazer uma cobertura, depois o que der vai dar, não. Eu tenho que dar conta de se eu quero subir em cima, das inclinações para as pessoas poderem acessar, das conexões com o solo para mim poder chegar nessas praças. Então, nesse momento, isso está presente na cabeça dos arquitetos. E à medida que o projeto, então, nesse sentido, ele vai se desenvolvendo, ele também começa a pensar na questão da iluminação e da ventilação dos espaços que estão sendo criados lá embaixo. Então, existem essas subtrações, né, e essas clarabóias que vão gerar essa possibilidade de circulação de ar e iluminação.
Olha, ó, as imagens da época aí, ó, de computador, né, as imagens eletrônicas. A gente vendo aqui, ó, que ainda tem uma parte de solo, e aqui, né, são aterros e estruturas. Pena que esse aí eu acho que não tem, né? Até eu tenho curiosidade. Esse, para ver a impermeabilização, como é que eles fazem embaixo desse deck de cobertura, que parece tão esbelto, né? É. Eu até tive, eu não sei onde ficou muita coisa no escritório, e o escritório agora a gente já lacrou ele, já faz tempo, né? Aí a gente estava esperando que melhorasse, no fim não melhorou, e eu estou com quase todos os CDs, não só dos projetos lá do escritório, mas também tinha muita coisa de aula. E eu tinha um desses que tinha a parte técnica. Esses dias até eu procurei, mas eu não achei. Então, por enquanto, eu ainda não... Mas não era uma coisa assim sofisticada, mas era que é comum desses escandinavos, era uma coisa sofisticada, mais simples, né? Ela funciona porque é simples, é impressionante o poder que eles têm de síntese, né, na hora de resolver. Basta lembrar do Álvaro Alto, né, desses caras. Aqui uma imagem noturna, né, de como funcionaria isso. Ó. Ilustrando, né, com algumas figuras humanas a possibilidade ou a potencialidade dos espaços múltiplos, né? Eu estou insistindo nisso, pessoal, porque certamente vocês vão passar por situações mais adiante na nossa disciplina de propor espaços, né? E aí tem diferença de eu simplesmente botar um espaço que é um retângulo de concreto ou com piso e dizer que é um espaço múltiplo, e a outra coisa é eu pensar ele com delimitações, não precisa ser curvas e rampas, né? E criar delimitações que ajudam a configurar o espaço. Então, aqui o arquiteto está pensando nisso, né? O cara lá fazendo um Tai Chi Chuan, sei lá, um cara caminhando para passar o tempo, uma moça lá tirando umas fotos, uma selfie, sei Fazendo lá. selfie. É. Ó, mais uma imagem. Aqui uma vista do mar, né? É impressionante essa topografia operativa, quando a gente mostra uma imagem de cima, como fica tudo, a percepção é planificada, a gente não percebe a quantidade de operação que tem, né, que resulta em formas de difícil até desenho, né, de solução geométrica. A gente olha, parece uma coisa simples, mas não é, ela é complexa, né? E aqui, então, construído. E o outro comentário que eu sempre repito, a Cris já conhece, mas eu não resisto, né? A gente vendo assim um lugar bem utilizado pelas crianças, né? Essa idade que eles têm mais energia correndo, outro com um taco lá parece ser um tipo de polo, ou com um elemento que parece uma arma, né? Eles aproveitam essa possibilidade de correr, descer, escorregar, ó. Esse aqui chega a estar corado de tanto pular, né? Tu Mas olha o viste, Zé, que sorriso. para o guarda-corpo, para dar essa ideia leve, eles botaram aquelas telas. Uhum. Eu acho até que é uma tela flexível, até porque se eles caem, esses Não, é aquelas demôniozinhos, não telas se que botam machucam. em janela para É, criança. né? Que se ele cai também, ele vai contra a tela e não se machuca. Né? Olha aqui a cara, a expressão de satisfação. E aqui tem uma raquete, ó, daquelas de peteca. Então, esse espaço é super bem usado, bem pensado para isso. Legal, né? A solução arquitetônica que consegue compatibilizar a partir de determinadas seções de curva, colocar a escada, né? Para não ficar uma... Projeto interessante. Esse aqui é uma espécie de pavilhão, né, que gera um bulevar, né, e também em Copenhague, na Dinamarca. Esse aqui só tem praticamente uma maquetezinha. Né? Então, assim, os conceitos que estão presentes, é um corte esquemático dessa ideia de utilizar a topografia como forma de arquitetura. Aqui tem um desenho intermediário, que eu acho que já deve ser um anteprojeto, onde coloca uns níveis e essas figuras para a gente poder entender
as alturas e as relações com o espaço exterior. Aqui a implantação, né, do projeto. Ele é quase um morro, né, um morro que poderia ter numa campina, num espaço aberto. Aqui o local de implantação, uma maquete de papelão bem tosca, né? Mas os europeus, os arquitetos, usam direto nessas fases intermediárias de projeto para poder testar as ideias, né? E aí passamos para esse, que é um aterro em Dalgarva, em Riga, na Letônia, né? E esse sim ele é bastante complexo, mas é um projeto bem legal, assim, a gente vê, independente da questão de custo, como não é só os arquitetos, mas a cultura europeia, de certa forma, ela favorece, talvez por eles serem muito mais antigos, provavelmente, do que nós, o respeito em relação à pessoa, né? ao usuário da cidade. Então, qualquer obra que ela é pensada, que ela vai trazer benefícios, também é pensada a maneira com que eu vou fazer essa obra para eu dar o mínimo possível de incômodo para a pessoa. É uma questão de respeito, né? Eu vou criar uma coisa boa para ti, mas eu não vou fazer tu padecer, como acontece em algumas obras aqui nossa, infelizmente, ficar 10 anos numa rua com uma trincheira, 11 anos, 15 anos, para poder ter uma ponte. Então, na hora de eles executarem uma ideia boa, né, mesmo que isso eventualmente até, e às vezes não, tem algum custo maior, eles vão optar pela situação em que cause o mínimo transtorno para as pessoas que vão utilizar. Não sei se tu quer fazer algum comentário, Cris, com teus conhecimentos de inglês, senão eu vou adiante. Não estava assim fazendo um esforço para ler, até porque esse diagrama, mas... não, esse diagrama aí é super elucidativo. O que eu só talvez pudesse comentar não tem a ver com o que está escrito em inglês, mas é pensar, né? Nós, os arquitetos brasileiros, a gente também, quando vai fazer o projeto, pensa na pessoa. O difícil é depois implementar conforme foi projetado. Aí é que está assim, a grande diferença no meu ponto de vista. Não, foi legal. Que resistência que existe do cliente ou do setor público de botar em prática o que foi planejado e projetado pelo arquiteto. Eu achei muito importante, para variar e muito preciso, o teu comentário, porque eu estou falando isso, parece que eu estou criticando nossos arquitetos, e eu acho que não. Nós temos arquitetos muito bons, Sim. E as novas gerações são excelentes arquitetos. Quando eu falo de cultura e de cuidado do arquiteto, é porque lá essas parcerias com a prefeitura e os órgãos governamentais, eles funcionam. As pessoas estão querendo isso. E aqui o que a gente vê, isso nem sempre acontece. É verdade. Os interesses, né, que não são convergentes com as pessoas, acabam criando condições de que o arquiteto não utiliza o seu potencial e em detrimento, inclusive, da sociedade, que é quem paga, né, esses trabalhos. Então, a minha crítica é nesse sentido. Porque o que eu tenho visto, aí não falo só aqui do nosso entorno mais imediato, do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, projetos, né, de colegas nossos, que quando eles têm oportunidade, eles têm destaque e reconhecimento no mundo inteiro, né? Aquele projeto que aqui o grupo mostrou lá, que é para Pelotas, que está fazendo também um projeto no Uruguai, se não me engano, são arquitetos que foram formados aqui em Porto Alegre. O Luciano Basso, ele foi selecionado para ter foi aluno aqui da PUC nosso, né, para participar de um livro onde está a produção contemporânea arquitetônica da Takshin, aquela editora, né? Então a gente não é por falta de competência, né? E nem por falta de uma boa formação. Às vezes é como a Cris está dizendo, assim, a gente está num período que eu acredito que vai passar, vai demorar, mas vai passar, não é só por causa da Covid, mas que as pessoas estão se unindo e estão pressionando.
Aquele projeto do UNO lá é um exemplo disso, né? Os arquitetos ficaram em cima lá para fazer aqueles espaços abertos, etc. Estão conseguindo produzir uma arquitetura de qualidade. Então, aqui, a grosso modo, qual era o problema? Essa parte da cidade, que ela é importante, ela tem uma via, né? Que é essa via, essa linha preta aqui, que faz a conexão com as outras partes da cidade, e tem aqui, ó, ortogonalmente, outros acessos, né, a essas vias que não são tão hierarquicamente tão importantes como essa outra, porque essa ela une bairros, né, ou partes da cidade que tem escala de bairros, e essas menores ligam quadras. Mas, de qualquer forma, essas forças, elas existem, né, que as pessoas que vão acessar nessa via e também as pessoas que querem participar dessa borda. A borda ela é sempre valorizada, do ponto de vista paisagístico e urbanisticamente da cidade. Então, isso começou a se transformar um problema, porque quanto mais a cidade cresce, mais eu vou ter movimento, né, e mais eu reforço essa ideia de isolar essa via com a beira da orla. Então, qual é a ideia? Né? Criar uma condição que eu, não querendo ser simplista, mas interpreto como devolver essa borda para a cidade. Qual é a solução que eles vão dar que consiga resolver sem simplesmente interromper a rua, que ela também é necessária, mas conectar isso com a cidade. Então, aqui eles começaram a pensar, né? Vou alargar a rua porque precisa, etc., né? E aí eu continuo tendo esse problema. Eu tenho uma barreira de veículos de velocidade média que estão criando uma barreira que eu não posso potencializar o uso dessa borda. Então, eu poderia simplesmente pegar, e eles tinham dinheiro para isso, e cavar e fazer por baixo. Né? Qual é o problema dessa solução? Aí começa a ser um pouco diferente. Né? Começa a levar em conta isso que eu disse, o respeito ao cidadão. Para fazer isso, eu vou ter que interromper a avenida, eu vou ter que trazer guindaste, eu vou ter fluxo de caminhão para retirar essa terra, fluxo de caminhão para trazer o insumo para desenvolver essa obra, e mais de além de eu não conseguir durante um período conectar a cidade com a borda, eu ainda vou criar um transtorno maior por um período do que havia hoje. Então, o que eles pensaram? E se a gente pegar e fizer ele direto na água, que aí a gente pode, quando estiver pronto, interromper a via de cima e aí vai ser tudo por baixo d'água. Tá, tudo bem. E aí já começaram a pensar, mas e como é que eu vou fazer isso? Né? Para mim fazer isso, eu vou ter que fazer um dique, é caro isso, né? Vou ter que fazer um dique, levar a máquina para a borda, etc. E se em vez do dique eu fizer essas peças pré-moldadas no estaleiro lá de concreto, não sei se você sabe, mas existe a possibilidade de fazer barco de concreto. Vocês vão dizer, esse professor está viajando e está mentindo. Aqui, ó, na saída de Porto Alegre, tinha uma fábrica de barco à vela, você pode pesquisar na história de Porto Alegre, que eram todos eles feitos de casco de concreto. Né? Uma tecnologia que ela é possível. Casco de concreto? Casco de concreto. Pasme, eu nunca ouvi falar disso. Pesquisa, depois tu vai ver que eu não estou atochando. Então, de qualquer forma, o que eles pensaram? A gente vai pegar, vai lacrar esses trechos, né, desse túnel, e aí a gente vai trazer lá dos estaleiros, vai colocar na posição, e aí então a gente afunda eles. O que mais que eles pensaram? Né? Pô, isso aí vai ficar lá, tudo bem, resolveu todos os problemas. A gente resolveu de como fazer, a melhor maneira de não dar trabalho para as pessoas. E agora, o que a gente pode pensar para qualificar que isso, mesmo estando enterrado, ele pudesse contribuir com a cidade e também melhorar a questão de custo de manutenção e uso do túnel. Né? Então, eles começaram a pensar, e se a gente fizer umas aberturas aqui, durante o dia, o que vai acontecer? Como isso aí não está muito fundo, a luz vai ajudar a iluminar, né, completamente ou parcialmente esses túneis. E de noite, as luzes internas do túnel, eles vão criar uma iluminação mais efêmera para a borda.
Até agora os desenhos estão ótimos. O incrível é que tu já tem foto para mostrar disso pronto. E aqui começa a aparecer as fotos prontas, né? Ó. E aí a Cris chamou a atenção, eu não tinha me dado conta, que as aberturas, elas formam a letra da cidade, né? Não sei como é que pronuncia, mas é essa, Daugava. Dalgava. Então, O aterro, né? O estrecho, não sei. O aterro de Dalgava, as aberturas, algumas eles usaram fazendo de noite, a gente vê as letras iluminadas. E aqui, então, está conectado, né? Aquela borda, né? Por cima não, por onde era a via, eles criaram esses parques, etc. E aí, esses parques, eles estão divididos em áreas, e isso nos interessa, porque está relacionado com o nosso tema, né? Eles identificaram, nesses diversos trechos de cidade, qual é a vocação, né, desses vários trechos. Eu não saberia dizer qual é qual, né? Mas provavelmente algumas estão mais ligadas ao comércio, algumas estão mais ligadas ao lazer de restaurantes, outros ligados a marinas, etc. Então, para cada trecho de cidade, esta linha, né, que era a antiga via, ela se transformou em trechos programáticos para uso da cidade, que são uma extensão das características que a cidade tem naquele momento. E aqui, então, mais uma imagem, né, do projeto, que é essa lista dividida em trechos. Aqui também é uma área urbana, né? Esse plot também ele foi convidado para fazer um conjunto de piscinas que aproveitem a borda do mar, né? Piscinas abertas públicas, e em Copenhague também, na Dinamarca. E aqui a gente já começa a ver que existe um aporte, a gente estava falando em analogias, né? No projeto e na apresentação do conceito, e aqui fica bem visível as citações que eles fazem, né? Ou as analogias que eles criam, das piscinas estarem localizadas junto à borda, ao porto do lugar. Então, a gente vai olhar, isso aqui é uma espécie de rampa de salto, né? Uma torre de salto para a água. Ela lembra o casco do navio. A gente tem aqui essa outra construção, que eu não sei se é do salva-vida ou do que é, mas ela lembra um farol, né? De novo, né, a ideia sempre partindo da topografia operativa. O tapete que ele vai trabalhar, ele vai considerar os condicionantes do entorno, né, e vai começar a trabalhar. Nesse tapete em particular, ele é praticamente plano, o que ele é móvel, porque uma parte do tapete vai ficar por cima d'água. Então, ele está considerando as visuais de quem chega, as divisões de espaços que ele pode gerar desse novo parque, né? Os fluxos, pensando nos fluxos também na mobilidade, né, universal, o pessoal de idade, o cadeirante, etc. E aqui a gente vê algumas relações, né? Essa diagonal, ela não é só funcional ou estética, mas ela tem a ver com a diagonal que acontece nessa rua, que vai desembocar nesta área, né? Essa aqui faz a contrapartida, essa aqui ela tem uma relação mais com o meio da quadra, essa aqui ela tem mais com o fim da quadra, né? E essa parte que foi criada por sobre a água. Então, existe toda essa preocupação de relacionar, apesar de ser uma obra nova, relacionar com o espaço público. Isso acontece com essas conexões, só que essas conexões elas estão divididas aqui em espaço, porque toda esta borda aqui, a gente vai ver, ela é flutuante. Porque como eles fizeram em cima do nível da água, a água não mantém o mesmo nível, né? Então, nas épocas de seca, isso aqui vai abaixar, nas épocas de cheia, isso vai levantar. Então, é preciso ter essas pontes articuladas, a gente vai ver, para poder fazer a transição de um nível, né,
uma cota de nível para outra, dependendo do nível da água. Ó, aqui estão os rasgos das piscinas, né, para uso da população. Ali está aquelas pontezinhas rotuladas que a gente comentou para vocês. Aqui uma foto do ângulo dentro d'água, dessa alusão à proa de um barco. Né? Aqui, ó, a gurizada lá pulando. Diga, Cris. Legal, né? Que legal. E aqui a gente passa para um outro projeto, que ele é em parte similar àquele primeiro que a gente viu, não no programa, mas nas estratégias. Né? É um hospital psiquiátrico de Helsingborg, na Dinamarca. Ele usa esses conceitos que a gente estava comentando. Aí é uma maquetezinha de estudo, a gente vê as camadas, né, do terreno que foram operadas para elas participarem do projeto. A gente vê, ó, os taludes aqui e os pequenos vales que eles criam, que são áreas ou pátios para estas alas, né, do complexo psiquiátrico. Aqui, se não me engano, são dormitórios, então a pessoa que está lá no quarto, ela consegue ter visualmente essa permeabilidade do verde, que remete, né, à tranquilidade, etc. O outro piso, né, alguns conectam com a parte alta do terreno e a cobertura. De noite, a forma que foi pensado, legal que o encontro dessas pernas, vamos dizer assim, elas estão com esse elemento luminoso, né? As formas, elas não são simétricas, mas elas reconhecem essa hierarquia, né, de faixas que se encontram nesse ponto. Então é bom que nós vamos ver as fotos construídas, mas olha que inteligente esse talude aqui, né? A pessoa vai ver o pátio, mais que o pátio, ela consegue ver a luz do sol, o que está acontecendo lá em cima. Não é simplesmente um buraco. Né? Quem estiver lá embaixo, como é que vai perceber? Né? Espacialmente é bem rico. De vez em quando tem essas perfurações para gerar os jardins, como a gente viu, né? A disposição das faixas. Aqui a obra sendo construída, né? Com a topografia existente ainda presente visualmente, e a modificação que teve que ser feita para conectar. Né? Tem uma parte do prédio aqui que passa até por uma rua, eu acho que é uma rua interna deles ali, né? E aqui conecta, eu acho, com um prédio existente. Ó, os espaços. Esse também a gente tem mais os estudinhos. O projeto, praticamente, ele se molda com duas linhas, né? Hora transpassando por cima, hora transpassando por baixo. O projeto é duas faixas. Como uma coisa simples, né, ela pode ter força e gerar tantas situações. Aqui eu tenho uma praia, aqui eu tenho uma piscina, né? Lá eu tenho outra piscina mais adiante. Ó. É uma linha reta e um bumerangue. Ele cria restaurante, sanitários, loja, né? A praia. Essa Kelly Shannon é legal que ela faz os estudos, e aí esses estudos, eles quase são os quadros. Né? Isso aí pode ser um quadro sobre topografia operativa, pode ser um estudo de um grande complexo de prédios, pode ser uma casa, dependendo da escala que eu trabalho, né, pessoal? Só que pode ser uma casa de pombo ou pode ser a altura de uma igreja, né? Então, as coisas eu trabalho com formas mais abstratas, se eu não boto uma referência de escala, a mesma forma ela pode, sob o ponto de vista da arquitetura e até das artes plásticas, adquirir, né, usos diferenciados.
Aqui é uma praça de um velho mercado em Nottingham. E aí é legal, tem alguma coisa de topografia operativa, mas aqui eu acho que para nós, né, para o nosso tema, é mais interessante a gente olhar com mais cuidado a criatividade no destino dos espaços públicos. A gente vai ver que o espelho d'água, que é tão tradicional nas praças clássicas, né? Os caminhos levavam, gerado eixos, onde tinha aquelas fontes, né, tradicionais, etc. Hoje, até a fonte de água, ela é considerada um espaço múltiplo. A gente vai ver que partes dali são rasas com chafariz, que na verdade é um brinquedo para criança. Tem outras canavetas que são percursos para fazer exercício, e tem outras partes que são um pouco mais fundas, que são para contemplação. Então, um único espelho d'água, ele adquire, através da criatividade do arquiteto, né, possibilidades múltiplas de uso. Assim como esses outros espaços e até na colocação. Eu me lembrei de um dos grupos que tinha colocado isso, né, como um programa, não é programa, mas como estratégia, até o uso de iluminação em determinados ambientes de piso. Ó, a maquetezinha básica, aquela que vocês implicam, né? Não gosto de fazer, mas como ela ajuda, né? Isso não sou eu que estou dizendo, assim, vocês estão vendo, sim, os escritórios contemporâneos, né? Talvez agora nem tanto, mas que trabalham dessa forma. Ó, ali que eu falei, ó, um trecho, ele é com esses esguichos d'água, que se transforma também numa espécie de playground para as crianças. A praça está zoneada praticamente em 4 quadrantes, né? Tem esse grande aqui, que é junto com os espelhos d'água, que a gente vai ver. Tem esse outro, que é o maior, que ele está se relacionando com esses prédios aqui, ó, que eu acho que eram os antigos mercados. E tem esse outro, aqui, ó, que tem essa divisão mais leve, que ela vai sumindo, que se relaciona mais com esse prédio aqui. Então, essas formas, elas não são totalmente aleatórias, né? O traçado, ele surge também da análise do entorno. Não é à toa que a gente sempre pede para vocês, no começo do projeto lá, vamos fazer uma análise do lugar, né? Estudo da área, não é do terreno, no nosso caso. Porque eles dão pistas de como eu posso resolver esse projeto. Aqui é umas imagens, né, a nível do observador. Ó, aquela parede que eu posso usar em cima é uma cascatinha para as crianças. A borda de contenção desse espelho d'água, dependendo do ponto e da altura, eu posso usar como banco. Eu não preciso ter necessariamente em toda a praça o banco convencional. Aqui eu tenho uma arquibancada d'água, se eu quiser me molhar, eu posso sentar ali, né? E ali está aquela praça, daqueles suspiros, que é d'água também, em que as crianças estavam brincando. Ó, é uma lâmina d'água. Aqui, ó, os percursos, aí a água é um pouquinho mais funda do que a lâmina. Se a pessoa quiser caminhar, ó, tem um jovem, uma pessoa de idade, para fazer um exercício, isso é interessante. Bancos que me permitem sentar para os dois lados, né? A generosidade das calçadas, a utilização de pisos, a utilização como complemento de luz de piso, que eu tinha comentado para vocês, né? Agora eu acho que a gente está chegando no fim, é um pouco extensa essa aula, vou ter que tirar algumas imagens. E esse é o projeto do Dominique Perrot. Se vocês olharem na internet, tem até vídeos já feitos, que vale a pena ver. Eu não selecionei nenhum. Essa é dos estudos iniciais. O Dominique Perrot, ele foi contratado para fazer essa universidade para mulheres, né, de Ewa, em Seul, Coreia. E aqui o que a gente está vendo nessa imagem é a parte da universidade já constituída, e esta zona aqui é a zona onde estava destinada a ser feito um prédio para essa universidade. E essa parte, ela tinha uma espécie de bosque e de
de áreas gramadas, que era bem legal da faculdade. Eu não tenho aqui, se não me engano, não me engano se tem aqui a imagem de como era antes. Eu tinha uma imagem que eu acho que até era preto e branco. E aí, o que ele resolveu? Ele disse, não, como é que eu vou fazer, né, para mim resolver esse projeto? A área não era muito pequena, para mim não perder esse jardim. Então, ele propôs criar esse cânion artificial, né, em que a praça em cima, de alguma forma, ela continuasse existindo. Aqui estão umas imagens, né, de alguns estudinhos. Aqui a foto de uma maquete de outros estudos. Aqui umas perspectivas. Na verdade, são etapas de desenvolvimento diferentes do projeto, né? Elas estão misturadas. Tem uma etapa mais adiante, que tem uma imagem eletrônica, né? Aqui tem alguma imagem eletrônica, mas mais simplificada. Aqui as imagens, provavelmente lá no Partido Geral, né, para estudar como é que seriam esses recortes, como é que eu compatibilizo esse cânion com as pré-existências de um lado e do outro, né, e assim por diante. E quando eu fizer isso, como é que vai ser esse cânion? E aí a ideia dele, que me pareceu bastante acertada, é uma estrutura metálica, meia brilhante, em que vai criar essa parede de cristal, que durante o dia vai captar, até porque ela está enterrada a luz, e de noite ela vai funcionar como uma verdadeira, né, luminária para esse lugar. E ao longo disso, ele criou de um lado uma rampa, do outro lado uma escadaria, e que partes dessas escadarias funcionam como arquibancadas, e de quando em quando esses cubos soltos para gerar, né, espaços de convivência para a faculdade. Alguém perguntou alguma coisa ou foi um problema de microfone? Tá. Também ouvi um barulhinho, mas não sei, acho que só foi um ligar e desligar de microfone. Tá. As imagens, né, como é que a gente percebe o lugar, não é só foto aérea, mas é o nível do observador para a gente. E ele quebra, porque isso aqui é um horizontal muito grande, né? Então, assim, essa ideia de ele botar essa modulação, deixar ela presente, vertical, ela ajuda na percepção do projeto, né? Deixa mais delicado. As imagens. Isso aqui a gente já comentou em outros... Num estágio de projeto, ele pensou em ter essas passarelas, que, na minha opinião, resolvia bem melhor o projeto, porque se a gente tivesse num ponto mais central, não tinha que dar toda a volta, né? Mas depois, parece até que foi um aluno, foi a Cris que andou olhando, que parece ter problema de dinheiro, que eles resolveram não fazer essas passarelas, né? Foi uma pena, né? Não perdeu o projeto, mas não perdeu muito. Aquela nossa professora de paisagismo, a Maria Regina, ela mostrou uma vez na nossa disciplina esse projeto, e foi ela que comentou que teve alguma questão estrutural da esbeltez dessas paralelas, que o custo, não sei se teria que ser algum tipo de concreto protendido, o vão era muito grande. Ela disse que depois, no projeto, tinha as passarelas, e foi alguma coisa em relação a custo que foi eliminado. É uma pena, porque ele tinha até um significado simbólico de costura, né? Abrir, mas ainda costurar para... É verdade. Essa imagem mostra que a vegetação ali... É aquela que a gente comentou, né? Que ela era bastante presente. E aqui está umas imagens, então, de construídas. Essas fotos não estão muito boas, mas, de qualquer forma, dá para a gente ver. De noite. Ó, lá, de um lado é a rampa e do outro lado é essa escadaria com patamares. E esses patamares eles coincidem com as entradas do prédio. Eu não preciso descer até lá embaixo para entrar no prédio, né? Se eu estiver por aqui, eu tenho a possibilidade de entrar no nível que eu quero, sem precisar ir até lá, aquelas entradas lá. E agora estamos chegando no finalzinho, pessoal. Essa ideia, só para ilustrar, de topografia operativa, embora na época não se referisse a isso, ela não é tão nova assim. Se a gente começar a usar ou analisar as obras, né, de Brasília e de outros arquitetos da época do período moderno,
a gente vai ver que muitos desses conceitos que a gente viu hoje, eles estão presentes, né? Utilizar o prédio, a ideia de teto ser piso, está presente aqui na Praça dos Três Poderes, né? A ideia de trabalhar, né, utilizando o solo para ajudar a configurar o espaço. Aqui talvez a narrativa fosse um pouco diferente, porque aqui a cidade está sendo criada do nada, diferente dos exemplares que a gente viu, que a força do contexto ela é muito mais forte. Aqui o contexto, de certa forma, é a horizontalidade. E isso os prédios têm. As rampas que a gente viu, as transparências, as continuidades. As brincadeiras, né, dos usuários, né, que inventam usos. Aqui não dá para ver, mas as pessoas... Escorregando em papelão, será? Exatamente, escorregando no fim de semana de papelão lá. Eu já fiz isso aí, não em Brasília, mas em Morros. Eu também. Já fiz com calça, de ficar com a bunda quente, de tanta areião. Lá na Pamecor, já desci uma... Agora vou passar rápido, né? Está presente ali naquele prédio, no prédio também da UNB, que é a Universidade de Brasília Federal, né? O vulgo Minhocão. Na verdade, aqui, esse Minhocão, ele está em níveis diferentes, e nessa troca de níveis, essas duas barras paralelas, a maioria dos prédios são de sala de aula, e esses que estão marcando desníveis, normalmente eram os laboratórios. Outro prédio brasileiro que utiliza, né, esse conceito é o Memorial JK de Brasília, do Niemeyer. E era isso. Uma pergunta aí para todos. Alguém já tinha se dado conta que em Brasília tem topografia operativa? Interessante, né? Ai, Zé, ninguém nos responde, mas que coisa! Vamos adiante, que nós temos ainda